Ela não abriu a porta. Era uma noite comum de terça-feira. Sara, 24 anos, estava sozinha em seu apartamento no terceiro andar de um prédio residencial em São Paulo. Ela havia chegado do trabalho cansada, tomado banho e se preparava para dormir cedo. As luzes do corredor estavam apagadas. O silêncio do prédio era total. Foi exatamente às 23h47 que tudo começou. 3 batidas, firmes, pausadas, na porta do seu apartamento. Sara pausou o celular e ficou imóvel. Esperou. Ninguém mora sozinho sem desenvolver um sexto sentido para o perigo. E algo naquele som não estava certo. Não era a batida de um vizinho. Não era urgente. Era calculada. Como se quem estivesse do outro lado soubesse exatamente o que estava fazendo. Ela se levantou devagar e foi até a porta em silêncio. Olhou pelo olho mágico. Não havia ninguém. O corredor estava vazio e escuro. Ela respirou fundo e voltou para a cama. Talvez fosse alguém do andar errado. Talvez uma criança brincando. Ela tentou se convencer disso. 15 minutos depois, as batidas voltaram. Dessa vez mais fortes. 4 batidas. E então uma voz. Uma voz masculina. Calma demais para aquela hora da noite. Desculpa o horário. Sou seu vizinho do 5º andar. Minha esposa passou mal. Você tem um celular? Sara ficou paralisada. A história era plausível. Era humanamente possível. Mas algo dentro dela gritava para não abrir aquela porta. Ela ficou em silêncio total, sem fazer nenhum barulho, sem responder. A voz voltou, agora levemente diferente no tom. Eu sei que você está aí. Vi sua luz acender. Aquela frase mudou tudo. Aquela frase não era de alguém pedindo ajuda. Aquela frase era de alguém que estava observando. Sara pegou o celular com mãos tremendo e ligou silenciosamente para a polícia. Colocou no ouvido e sussurrou a situação. O atendente pediu para ela não abrir a porta e informou que uma viatura seria enviada. Por 14 minutos, Sara ficou encostada na parede do corredor interno do seu apartamento, no escuro, em silêncio absoluto, ouvindo. E então ela ouviu algo que fez seu sangue gelar. O barulho de alguém tentando mexer na maçaneta. Devagar, com cuidado. Como se testasse se a porta estava mesmo trancada. Ela havia trancado. Por sorte, havia trancado. A polícia chegou 8 minutos depois. Quando os policiais subiram as escadas, encontraram um homem de 38 anos agachado próximo à porta de Sara, com uma chave micha na mão e um par de luvas. Ele não morava naquele prédio. Não tinha nenhuma esposa passando mal. Ele havia entrado pelo portão da garagem que estava com defeito há semanas. Nas investigações seguintes, a polícia descobriu que aquele mesmo homem havia usado a mesma abordagem em outros 2 prédios no mesmo bairro nas semanas anteriores. Em um dos casos, a vítima havia aberto a porta. Ela não sobreviveu para contar. Sara nunca soube o que a fez não abrir a porta naquela noite. Ela diz que foi instinto. Aquela sensação que a maioria das pessoas ignora porque parece irracional, porque parece grosseria, porque parece exagero. Não era exagero. Esse caso nos ensina algo que devemos carregar para o resto da vida. Seu instinto existe para te proteger. Quando algo não parece certo, não precisa de explicação lógica, não precisa de prova, não precisa de certeza. Você não deve nada a um estranho do outro lado de uma porta fechada. Mas a história de Sara não termina aí. Porque depois que o caso foi divulgado nos jornais locais, outras mulheres começaram a relatar experiências parecidas no mesmo bairro. Batidas na porta em horários estranhos. Vozes calmas demais. Histórias plausíveis demais. A polícia percebeu que estava lidando com algo maior do que um criminoso solitário. Havia um padrão. Uma metodologia. Como se aquele homem tivesse sido treinado ou tivesse aprendido essa técnica em algum lugar. Durante as investigações, encontraram no celular dele uma lista. Uma lista com nomes, endereços e horários. Sara estava nessa lista.
Havia outras 12 mulheres nessa lista. 8 delas nunca foram encontradas. Quando Sara soube disso, ela disse algo que ficou marcado na memória de todos que estavam presentes. Ela disse: "Eu quase abri essa porta. Eu fiquei com a mão na maçaneta por uns 3 segundos. E eu não sei o que me fez soltar. Talvez tenha sido Deus. Talvez tenha sido sorte. Talvez tenha sido o instinto mais primitivo de sobrevivência que existe dentro de cada um de nós. Aquele que a sociedade moderna tenta nos ensinar a ignorar porque é inconveniente, porque é antissocial, porque pode ofender alguém. Não deixe ninguém te convencer a ignorar esse instinto." Depois que o suspeito foi preso, a investigação revelou algo ainda mais perturbador. Ele tinha um caderno escrito à mão com anotações detalhadas sobre cada prédio, cada andar, cada apartamento que havia visitado. Havia descrições das pessoas, horários em que as luzes acendiam e apagavam, rotinas anotadas com precisão assustadora. Ele havia observado Sara por 3 semanas antes daquela noite. Passando na frente do prédio, anotando tudo. E ninguém havia percebido nada, porque ninguém estava olhando. Porque vivemos em cidades onde aprendemos a não olhar para os outros, a não notar, a não perguntar. Esse é o ambiente perfeito para pessoas como ele. Os investigadores disseram que a abordagem era simples, mas altamente eficaz. A maioria das pessoas, quando ouve uma história de emergência do outro lado da porta, sente aquela culpa imediata, o medo de ser grossa, o medo de não ajudar alguém em necessidade. E é exatamente esse sentimento que ele explorava. Ele não escolhia as vítimas por acaso. Ele escolhia pessoas que moravam sozinhas, pessoas que pareciam gentis, pessoas que provavelmente não resistiriam a ajudar um vizinho em apuros. Sara não parecia o tipo de pessoa que não abriria a porta, e ela mesma admite isso. Mas naquela noite algo foi diferente. Naquela noite algo dentro dela falou mais alto do que a culpa, mais alto do que a educação, mais alto do que o medo de parecer fria. E esse algo salvou sua vida. Se você chegou até aqui, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você abriria a porta? Porque toda semana tem um caso real que vai te fazer pensar 2 vezes antes de dormir. Dark Mind BR, onde os mistérios mais sombrios do mundo são revelados.